Olá, vou ensinar como remendar, vamos falar assim, o fio da internet. Quando o cabo quebra e tudo mais, aí para você não estar comprando um cabo do zero, você vai e remenda ele. Por exemplo, às vezes ele quebra aqui, ó. Já deixei o exemplo aqui. Às vezes ele quebra logo nessa entrada, aqui, ó. Tá vendo? Às vezes acontece algum imprevisto, às vezes um fio desse aqui acaba sendo danificado e o cabo acaba, e para não trocar o cabo todo de vez, vou mostrar como remendar esse cabo com outro pedaço, para assim você não precisar estar trocando o cabo todo. Você só compra mais você só pega um pedaço do plug dele e coloca na ponta do cabo. Não sei se eu vou explicar direito, mas no momento do coisinho eu vou explicar melhor. Vou ser bem direto e objetivo. Cadê? Eu vou desfazer aqui. Bem, a questão é, cada pino desse cada pino desse aqui onde está o ponteiro do mouse, tá vendo? Ele representa um fio que representa uma cor, como aqui o primeiro tá verde, o segundo tá verde e branco, sempre nessa sequência, não importa a sequência do fio aqui nesse questão. A questão é, o mesmo pino que ele entra aqui, por exemplo, nesse primeiro pino, deixa eu melhorar aqui. Nesse primeiro pino aqui, vocês podem ver, tá vendo? Nesse o primeiro pino do adaptador do jeito que tá aqui. Opa. Ele terá que entrar no mesmo primeiro pino do cabo, que no caso está aqui do mesmo jeito. Ou seja, você não pode inverter o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, o quarto no quarto. Você vai seguir a mesma cor. Por exemplo, aqui não vai dar certo. Por quê? Porque ele está invertido. Tá vendo? Esse verde tem que pegar no mesmo pino desse. No caso aqui eu vou tentar reverter esse pino para mostrar como ele vai ficar. Mas uma forma bem fácil de fazer isso é você pegar o seguinte: você pega o primeiro pino aqui, deixa eu pegar aqui a imagem, então aqui você pega o primeiro pino, né? Coloca ele em cima. Deixa eu apagar aqui também esse risco. Vou apagar esse risco aqui, depois eu volto. Opa, deixa eu apagar. Pronto. Uma manha para você não inverter o plug e acabar, por exemplo, colocando o verde no marrom e colocar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Uma manha para você fazer isso é o seguinte: você pega o primeiro cabo, e coloca numa posição. Pronto. O segundo você vai colocar na mesma posição que está o primeiro. Aí no caso aqui eu vou girar. Você vai colocar na mesma posição que está o primeiro. Por exemplo, o primeiro está nesse formato. Pronto, o primeiro pino está nesse formato, virado com o pente do lado direito para lá. O segundo pino, plug da internet, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar e botar do mesmo jeito um embaixo do outro, tá entendendo? Ou seja, você vai botar o pino, a direção dos pinos, por exemplo, do lado direito, e o segundo na mesma posição do lado direito. Pronto. Por quê? Porque daqui você já vai analisando cada pino vai bater com o pino que você vai selecionar, ou cada pino
desse amarelo aqui, tá vendo? Vou chamar aqui de pino, vai bater com a mesma descrição do pino abaixo. Em suma, no caso aqui você vai remendar. Esse primeiro pino é o pino inicial e esse segundo pino aqui foi onde o fio quebrou, que você vai remendar. O que você vai fazer? Você vai pegar o pino, colocar na mesma direção do outro, e a partir daí, na outra ponta, você vai, nessa ponta aqui, você vai botar o pino na mesma direção. Pronto. Aí você nessa ponta aqui vai saber, se o fio for muito longo, você não vai poder obviamente colocar um do lado do outro. Então você vai pegar o que? Pegar o fio com o plug e colocar ele desse mesmo jeito na outra ponta, do lado o pino para o lado direito e o pino para o lado direito. Pronto, feito isso, você vai perceber aqui, ó, o primeiro pino é verde. Logo o segundo pino que você vai remendar, você vai analisar qual fio está saindo no primeiro pino. Por exemplo, se for branco, você vai saber, primeiro pino é branco e o primeiro pino é verde. Você então vai na outra ponta remendar branco e verde, se isso acontecesse no caso. Pronto, o segundo pino vai ser verde e branco, por exemplo. Já o segundo pino desse daqui, se por exemplo tivesse um cabo que você pegou para remendar fosse marrom, você ia remendar o verde e branco no marrom. Aí você vai anotando fio por fio. Por quê? Porque cada fio, deixa eu pegar uma coisa aqui, cada sistema de fio, ele vai pegar da seguinte forma. O sistema é esse. Por exemplo, o verde aqui, ele vai pegar no verde, ou seja, não é verde no verde, é o primeiro pino do plug no primeiro pino do plug. Então o primeiro pino aqui está saindo verde, o primeiro pino do segundo pino, o primeiro pino do segundo plug está saindo verde. No caso, se saísse outra cor, você seguiria o mesmo rumo, o mesmo objetivo. Ou seja, ligaria o mesmo fio de acordo com o pino. Tá entendendo? No caso aqui, o segundo pino vai ser meio verde. Você vai colocar aqui verde e branco, vai pegar verde e branco aqui e vai conectar verde e branco aqui. O terceiro pino, abóbora e branco, você vai remendar com abóbora e branco. Terceiro, azul, você vai remendar o azul, que é o terceiro pino, no terceiro pino 1. Branco, você vai fazer branco. Como é que eu vou botar branco aqui? Se é branco, né? Vou botar então uma cor aqui mais suave. Branco, você daqui nem pega. Vou botar um meio cinza. Branco, você vai jogar no branco e assim sucessivamente. Em si, a noção aqui é a seguinte: você vai ter que ligar, como eu já havia falado e vou repetir, vou ter que botar isso na sua cabeça. Cada pino desse tem que ser ligado, o fio tem que ser ligado em relação a cada pino do segundo plug. Ou seja, o plug 1, vou botar aqui P1, vou botar aqui para demonstrar. Isso aqui é o P1, que é o plug 1, e o P2, que é o plug 2, que aqui vai ser a entrada 1 da internet e a entrada 2 da internet. Bem, o que você vai fazer aqui, tá entendendo? Você vai analisar a saída de cada fio, de cada plug desse aqui, entendendo? Ou seja, esse daqui, no caso, esse plug aqui, vamos supor que é o 7. Aqui você tem que remendar a mesmo fio que sai de lá do plug 7 para o pino 7. Tá entendendo? E aqui o que você vai fazer? Cada pino desse aqui, basta apenas você descascar o fio e enrolar um fio no outro,
sempre dessa forma, enrolando um fio no outro. E aí para não e aí você passa um durex. Passa um durex e pronto. O cabo vai voltar a funcionar. Eu já testei isso aqui na minha internet e funcionou de boa. E repetir, deixa eu ver quanto minutos, 10 minutos, bem, eu queria ser bem rápido, mas eu acho que aqui vai entender de boa. Repetindo mais uma vez, aqui o plug vai ligar, cada pino desse você vai ligar em cada pino desse, ou seja, o pino 1 no pino 1, pino 2 no pino 2, pino 3 no pino 3. O fio você vai ter que fazer essa ligação, tá entendendo? E aí quando você obviamente você vai pegar você vai remendar o fio. No lugar em que você for remendar, você descasca o primeiro pino, o primeiro fio, e, por exemplo, aqui o primeiro fio, e descasca o primeiro fio do segundo pino, e aí descasca e remenda. Ao remendar, você passa um durex, uma fita isolante, para não dar contato em todos os segmentos. Pronto, a internet vai pegar de boa.